Vamos trabalhar o solo. E o que é o solo? O solo é uma superfície sólida da crosta terrestre onde pisamos, plantamos e construímos. Então, essa parte superficial é essa parte que nós pisamos. Isso mesmo. Solo é essa parte que nós pisamos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuária e na geração de alimentos para a sociedade. A agropecuária é a atividade de plantar e criar animais. A agropecuária, a mistura de agricultura e pecuária. Então ele diz essa parte que o homem cria seus animais, cria os bois, né, todos os outros, e eles plantam. E também para a geração de alimentos para a sociedade. Como se formou o solo? O solo se forma a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamada de mães rochas. Rochas-mãe. Isso quer dizer que no início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos, que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos, e também pelos seres humanos, sobretudo as plantas. O que quer dizer isso? Não existia isso que a gente pisa hoje, chamado de solo, só existiam montanhas. E com o passar do tempo, com a ação da chuva, do vento, do sol, da gente quebrando, dos homens, né, para plantar e as plantas nascendo, essas rochas elas foram se quebrando, foram se espedaçando e caindo. Então eles foram formando um lençol, uma pista. Aí daí se surgiu o solo. O solo é a parte mais superficial da litosfera, onde as plantas, tanto silvestres quanto as cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então é nessa parte superficial da litosfera que nós temos várias camadas da atmosfera. E essa aqui é a camada mais superficial, é aquela que eu consigo ver, onde as plantas se fixam, suas raízes encontram no subsolo nutrientes necessários para se desenvolver, para crescer. E existem os 3 tipos de rochas, que são as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Então, vocês vão ler e vão entender o que é que cada uma quer dizer. Mas é mais ou menos assim. As rochas magnéticas são as chamadas de rochas ígneas. Por que isso? Eles são formados pelo aquele líquido que o vulcão solta, é formada pelas lavas do vulcão. Sedimentares são formadas por meio de sedimentação de partículas deixadas. Metamórficas são aquelas que sofreram modificações. Subsolo, então tem o solo e o subsolo. É a camada que fica embaixo do solo, é formada por rochas, minerais e água. São camadas que existem várias camadas embaixo dessa que nós temos. Os tipos de solo, temos os solos permeáveis e impermeáveis. Permeáveis é aqueles que permitem que a água passe. Impermeável é aquele que não permite que a água passe. Solo umífero é aquele solo adubado, é um solo bom para a plantação. Solo de calcário, seu componente principal é o calcário, muito utilizado nas construções. O calcário é formado pela decomposição de ossos de animais e rochas. O calcário é permeável, então o calcário deixa a água passar. Solo arenoso é um solo mais duro, mais denso, ele é mais coladinho, como o barro. É um solo permeável, não acumula muita água, por isso se forma em terrenos secos. Então, apesar dele ser as pedrinhas miudinhas da areia ser menores, ele ainda consigo deixar a água passar. Solo argiloso. Esse tipo de solo forma em terrenos úmidos por reter muita água, que quer dizer sugar muita água, que fica seco. Pode rachar quando chove pouco. Fica encharcado, é aquele que fica todo rachadinho, parecendo que está quebrado.
A maior parte dos solos é composto de uma mistura desses tipos. É um solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos, certo? No solo argiloso, a água que fica retida, pois os espaços entre os grãos são menores, e o que torna impermeável. Então, quanto menor for o grão de areia, mais compacto, mais juntos eles são. Então, ele se torna impermeável, ele não deixa a água passar. Cuidados com o solo. Então, pro plantio, quando eu plantar, eu tenho que adubar, arar a terra de novo, para que eu possa plantar. Senão, o solo vai perder seus nutrientes e eu posso plantar e não vai nascer nada. A erosão. A erosão é o nome dado ao desgaste do solo. Quando o solo já começa a se despedaçar, já começa a se destruir por si só. Nós somos causadores de poluição, porque nós jogamos lixo no chão. Então, os lixos soltam líquidos e eles demoram muito a se decompor na face da terra, né, no solo, e ele vai poluindo o solo. Extração de animais, de minerais, quer dizer, extrair minerais como ouro, pedras preciosas, pratas e pedras semi-preciosas. É um solo pobre em nutrientes para o cultivo de plantas, porém muito rico para a exploração de minerais como ferro, cálcio, alumínio, pedras preciosas e semi-preciosas. O diamante é um material bastante conhecido por ser muito valioso. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios para casa. O ferro, podemos fazer grade, muitas coisas, certo? E esses materiais, eles são encontrados em minas. Eles cavam o solo e vão fazendo túneis e vão procurando esses minérios.